Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa, um espaço para trocar experiências, conhecer projetos e falar sobre educação. Uma escola da rede municipal de ensino aqui de Florianópolis desenvolveu um projeto antirracismo, uma ação que nasceu da necessidade de refletir sobre as múltiplas expressões de racismo dentro e fora da escola e que ganhou impulso a partir da matriz curricular para a educação das relações étnico-raciais. O projeto é prova de que, por meio de ações práticas e da participação da comunidade escolar, é possível estimular a igualdade e o respeito às diferenças. Trabalhar a valorização da identidade dos diferentes povos que formam nosso país. Desconstruir a visão eurocêntrica. Enfrentar o racismo estrutural. O que foi pintado aqui na quadra de esportes da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito foi um dos primeiros passos de um projeto muito mais amplo antirracismo. A arte do hip hop ajuda no resgate da autoestima e na valorização da identidade negra. Ela é uma das ações do projeto Ubuntu, Eu Sou Porque Nós Somos, um movimento que ganhou participação de toda a escola, direção, coordenação pedagógica, corpo docente, discente, funcionários e estudantes. Uma educação cidadã que constrói a base para o respeito às diferenças e para a superação do racismo e de todas as formas de discriminação, mas que para isso desconstrói padrões, questiona e faz os próprios professores estudarem e repensarem suas práticas. É um projeto que envolve a escola inteira, né? É um projeto chamado Projeto Ubuntu, e aí a gente montou um grupo de estudos, porque a gente acredita que a gente tem que repensar as nossas ações em sala de aula, repensar a nossa prática. Então, se a gente entende, né, que a escola, que o racismo, ele é estrutural, então ele também é um processo histórico e a gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece. Então, a gente montou esse grupo de estudo com os professores e os funcionários da escola. Então, a gente se encontra uma vez por mês, a gente faz algumas leituras, faz discussões. A gente começou discutindo, estudando o que é branquitude, depois o que é racismo estrutural. A gente trabalha todos esses conceitos, por exemplo, branquitude a partir das leituras críticas, né, da branquitude. A gente começou a estudar também o livro do Silvio Almeida, o que é racismo estrutural. E a gente se faz esse encontro, depois a gente também, cada professor na sua área, começa a repensar as suas ações em sala de aula, repensar o próprio currículo, né? Que esse agora é a nossa próxima demanda, né? Repensar o currículo. A gente tem uma formação muito eurocêntrica, então como é que a gente repensa isso, esses conteúdos em sala de aula? Acho que é por aí, assim. Discutir essas questões passa também pela nossa formação, né? Pela formação dos professores. Então, quando a gente começa a estudar e a gente começa a evitar entender o racismo naquela perspectiva só da moral, né, e dos bons costumes, e a gente começa a entender que ele é uma questão mais estrutural, né, e quais são esses fundamentos. A sociedade está fundamentada em quais questões. E quando você começa a entender esse processo, aí a gente começa a se repensar, né? Se repensar como cidadão. E aí a tua prática, ela tem uma ação mais positiva em sala de aula. A gente estudou o que é branquitude nessa perspectiva, né, dos textos, o que é branquitude numa perspectiva mais crítica. A gente está estudando racismo estrutural, a gente está estudando o que é uma educação antirracista. E agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre o Pacto da Branquitude, né? Entender o que é isso. E eu penso que tudo que a gente estuda, né, tudo que o grupo estuda, depois a gente repensa a nossa prática e tenta mudar, né, as nossas ações em sala de aula.
E aí tem um outro momento que é muito rico, a gente apresenta para os colegas as nossas ações. Então, alguns professores, por exemplo, trabalharam com literatura africana, como é que eles trabalharam isso em sala de aula? Então, eles apresentam para a gente a sua sequência de aula. E aí a gente vai conversando, vai tendo ideia também para trabalhar na área de ciências, né? Para trabalhar na aula de inglês, de história, a gente vai trocando essas experiências. Eu acho que esse é um momento muito rico, né, dos nossos encontros. A gente só consegue pensar numa educação antirracista se a gente estudar, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, não adianta a gente ficar levantando uma hashtag ou só com aquelas bandeiras de rede social. A gente tem que estudar, entender do que se trata. Isso também é uma ação, né, antirracista. Quando você estuda, eu penso que foi esse o caminho que a gente adotou aqui na escola, de estar nessa primeira fase, os professores estudando, entendendo o que é esse processo, convidando, né, um momento assim que a gente não é uma determinação, ninguém é obrigado a fazer isso, é um convite. E outra coisa que é bacana também no nosso grupo é que os funcionários terceirizados também estão participando. E no nosso próximo momento, a gente vai começar a convidar os estudantes também para participar do grupo de estudo. Muitas ações já nasceram, oficinas de bonecas, oficinas de turbantes e tantos outros trabalhos que comprovam que o espaço escolar é um ambiente privilegiado para promover transformações que estimulem a igualdade e respeito às diferenças. Se você está precisando se recolocar no mercado de trabalho ou se você quer se capacitar ainda mais, nós temos uma boa notícia. A Prefeitura de Florianópolis lançou o projeto Floripa Digital, uma plataforma com mais de 40 cursos gratuitos. Confira. Informática, contabilidade, youtuber, administração e muitos outros. Se você é morador de Florianópolis ou servidor municipal, basta entrar no site portalfloripadigital.pmf.sc.gov.br e se inscrever na plataforma para ter acesso a mais de 40 cursos gratuitos. A Prefeitura de Florianópolis, ela tem muitas iniciativas na área de tecnologia, na área de inovação e principalmente na área de geração de oportunidades e empregos. E o Floripa Digital vem ao encontro da iniciativa da Prefeitura justamente para capacitar toda a população. Essa iniciativa, que é de uma série de secretarias da Prefeitura, tem esse objetivo: levar conhecimento, informação a partir de cursos online para toda a população. Qualificação profissional é um dos itens necessários para a reinserção profissional, né? E a geração de emprego e renda é uma das formas de superação da extrema pobreza, da condição de vulnerabilidade social. Então, por isso, mais um braço aí importante da educação, em parceria com a assistência social, para promover condições de empregabilidade, né, de qualificação profissional para as pessoas que mais precisam. Certamente vai fazer bastante diferença. A gente percebe que os tempos vêm mudando, né? As demandas de trabalho, as demandas de perfil de trabalho vêm mudando, necessitando que as pessoas tenham acesso a cursos de qualificação profissional, especialmente na área de tecnologia. Então, é um importante espaço de qualificação. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Educação, junto com a Assistência Social, estão estudando as possibilidades de abrir um espaço digital na região central para aqueles que não têm acesso, então o acesso à tecnologia, mas para poder acessar por meio de computadores, né, de uma sala digital, os cursos que também são voltados para esse público que tanto precisa. A plataforma Floripa Digital foi desenvolvida para que jovens, adultos e idosos possam se atualizar, para que estudantes e profissionais possam expandir conhecimento. Todos os cursos são ministrados por um professor virtual e alguns possuem um simulador real do software que reproduz a interface dos programas originais e permite que o usuário pratique o conteúdo dentro da plataforma. O método busca fazer com que a aprendizagem realmente aconteça. As informações são estruturadas em capítulos e subdivididas em tópicos. Desta forma, o aluno só avança para a próxima etapa se concluir as tarefas solicitadas e realizar o teste de conhecimento.
Também há uma ficha pedagógica para demonstrar o tempo que foi gasto em cada atividade e os números de acertos e erros. Ao finalizar o curso, com as notas médias alcançadas, um certificado é emitido para comprovar que o usuário adquiriu os conhecimentos necessários para, por exemplo, atuar no mercado de trabalho. Nós da Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico prezamos muito pela qualificação e geração de oportunidades, principalmente das pessoas com a renda mais precária. Quando tu qualifica um cidadão uma oportunidade de um curso gratuito, bom, que ele consiga chegar até o final, a chance dessa pessoa sair melhor desse curso é muito grande. Então, o combate à desigualdade começa na qualificação e educação para a geração de oportunidades de Florianópolis. Eu diria que quem ganha é quem começa e termina. Porque começar um curso todo mundo consegue, todos. Agora eu quero saber o seguinte, quem chega até o final? Vale a pena repetir o endereço da plataforma para você, anote aí, portal floripadigital.pmf.sc.gov.br. O espaço e a educação infantil. Nesta última semana comemoramos o Dia Nacional da Educação Infantil e a gente aproveita o momento para voltar nossa atenção para essa etapa inicial da educação básica. Aliás, os espaços de educação infantil são locais de aprendizagem e quanto mais cedo a criança ingressar em um núcleo de educação infantil, mais rico é o desenvolvimento. Pois bem, nossa equipe visitou o NEIM Sérgio Grando para entender melhor a importância dos espaços de brincadeiras para esse desenvolvimento. Ayla, de 2 anos, é um exemplo de como o ambiente interfere no desenvolvimento das crianças. E é exatamente por isso que, na educação infantil, o espaço é parte integrante da ação pedagógica e não pode ser visto como algo secundário. O espaço ele tem que ser construído a partir do interesse das crianças, né? A partir dos documentos norteadores, eles propõem que tem que ser para e com as crianças, né? Então a gente busca na educação infantil construir espaços baseado no que as crianças trazem de interesse, né? Então eles têm muito essa questão deles reinterpretarem a realidade. Então a gente cria pequenos espaços para que eles tragam a realidade deles para a educação infantil, porque a gente tem que considerar a cultura da infância, né? O que eles trazem da questão cultural para dentro da educação infantil. Quando tu fala que eles interpretam a realidade, né? E aí linkar isso com espaços, dá exemplos pra gente. Exemplos, né? Nós temos esse espaço, que é a cozinha, e nesse espaço eles criam interações. Então, a partir das interações, eles reinterpretam no sentido, se eles veem os familiares cozinhando, aqui eles vão ter a oportunidade de cozinharem. Se eles veem o familiar oferecendo um chá, ou as vivências culturais que eles têm, se eles vão num restaurante, ou se eles vão numa casa de chá, por exemplo, eles vão trazer isso para dentro da sala de aula e com esse espaço eles têm essa oportunidade de reinterpretar. No NEIM Sérgio Grando, a professora Michele fica atenta a todos os detalhes que envolvem os cantinhos de brincar, ou, por que não dizer, os cantinhos de aprendizagem. A gente construiu essa bancada, né, que é na altura das crianças, porque a criança, enquanto sujeito de direitos, ela tem que ser respeitada. Então a gente fez na altura deles, né, sempre levando em consideração os seus interesses. E aí você reproduz. Isso, daí tento trazer o mais real possível, xícaras, frigideiras, colheres, né? De acordo, a gente vai trazendo com o que a gente tem e também com as coisas que já tem na creche, né? Na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, os espaços de educação infantil buscam potencializar o lúdico, o imaginário, o cognitivo e o social. É brincando que eles aprendem. Exatamente, é através das interações e das brincadeiras que eles vão construir significados através da cultura, né?
ajuda muito no desenvolvimento. Com certeza, né? Principalmente a questão da interação, né, com os pares, entre eles, né? Essa interação é importantíssima para o desenvolvimento infantil. Você deve ouvir diálogos bem interessantes. Com certeza, né? E além de tudo, quando eles criam, né, preparos culinários, eles oferecem pra gente, né? Então tem essa questão da reciprocidade, né, que eles nos trazem, né? Você quer um pouquinho de... Eu fiz um bolo de chocolate, daí eu retorno para eles, eu adoro bolo de morango. Daí eles vão lá e constroem um bolo de morango e trazem para mim provar. Esse movimento ele é riquíssimo para o desenvolvimento da criança. Com certeza, né? É nessas interações que esses elos, que as crianças desenvolvem a linguagem, desenvolvem a inteligência. E já que estamos falando de educação infantil, no quadro Ser Professor de hoje, a gente ouve o relato da Lidiane Pereira Evangelista, do NEIM doutora Zilda Arnes Newman. Para ela, ser professor, principalmente nos primeiros anos do ensino infantil, é ser a extensão da família, é incentivar as crianças a dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras e começar a reconhecer o mundo. Na educação infantil eu atuo desde 2014. Antes eu atuei na educação no ensino fundamental durante 3 anos. E na educação infantil desde 2014 já na rede municipal, né? Efetiva na rede municipal. E o que mais me motiva é transformar a educação, né? A educação veio para transformar, necessita ser transformada diariamente. Há uma necessidade muito grande de profissionais, né, com essa motivação de transformar o mundo, fazer com que as crianças se motivem cada vez mais a estarem na educação, né? Nós somos a extensão da família, então é muito importante de a gente atuar com esse pensamento, né? De cada vez mais as crianças participarem ativamente desse processo e do quão é importante o nosso estar na educação infantil, né? De transformar esse mundo, essas crianças que não é à toa que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? É aqui que elas iniciam a construção desse mundo da educação, é aqui que elas dão os primeiros passos, que acontecem as primeiras experiências, as primeiras vivências. E é aqui que elas vão se conhecendo a si, ao outro, né? Interagindo através das brincadeiras, da ludicidade, das experiências. É uma afetividade muito grande, né? As crianças nos demonstram a todo instante assim, o quanto esse vínculo é tão importante, o quanto elas se colocam dependentes e independentes ao mesmo tempo, o quanto elas precisam da nossa atuação, né, aqui, do quanto que nós fazemos a diferença no dia a dia da vida deles, de entrar, de chegar, do sorriso, das primeiras palavras. Eu trabalho muito, né, eu atuo muito com o grupo dos bebês, então os primeiros balbucios, os primeiros passos, os primeiros apontamentos. Então, cada forma de expressão deles para a gente é muito importante. Então, cada balbucio, cada palavra, cada gesto, tudo é muito importante, assim. Eu acho que todos os olhares, da forma com que nós olhamos essas crianças, a forma com que nós escutamos, das diversas formas que eles têm de nos expressar, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, assim. Eu acho que essa é a principal função da docência, né? De escutar todas as diversas formas que eles têm para se expressar, né? E tentar, através dessas formas deles se expressarem, de nós estarmos junto com eles, né? Atuando e transformando e alimentando esse dia a dia deles. Na matéria especial de hoje, a gente vai falar sobre a contação de história Boi de Mamão, lá do NEIM Altino de Altino Cabral. Ler para crianças estimula um mundo de descobertas. Aliás, contar histórias é um hábito comum nos núcleos de educação infantil. Nós fomos até o NEIM Altino de Altino Cabral, que fica no bairro Santo Antônio de Lisboa, para mostrar uma contação de história que, além de tudo, valoriza personagens da cultura açoriana.
olhos encantados com a movimentação. Hoje, os personagens da contação de histórias saíram do livro e ganharam vida. E quem vê essas crianças tão pequenas não imagina que esse movimento vai para além da diversão e está relacionado com o desenvolvimento integral. Gisele, fala um pouquinho sobre a importância de trazer esses elementos da cultura açoriana para esses pequenos, que são bem pequenininhos mesmo. Muito pequenos, é verdade. Então, faz parte do nosso currículo, né? Está relacionado com as relações culturais, sociais, e é importante que eles já estejam inseridos e também faz parte da constituição do ser deles, né? Deles se conhecerem, perceberem como seres nessa cultura. Quando você conta essa história, o que você percebe com esses elementos em específico que fazem parte do retrato também, de certa forma, desse bairro? É um encantamento, né? Parece que eles já nasceram com a questão do boi de mamão com eles, né? Eu já estou aqui nessa unidade há muitos anos e já desde o G1 é algo que é encantador para eles, né? Que faz parte mesmo deles. Me fala, né? um pouquinho dos elementos do que fazem parte do boi de mamão. Nós temos a bernunça, a maricota. O boi, né? O boi que é o principal, né? O boi, a bernunça, a maricota. Hoje nós não apresentamos todos os personagens, mas também tem os ursos, né? O urso branco, o urso preto, o macaquinho. Às vezes nós brincamos também com o lobo, porque essa cidade eles gostam muito do lobo. Às vezes a gente inclui o lobo na dança do boi de mamão. Mas assim, eu acredito que o boi e a bernunça são os que mais encantam, né? Que trazem tanto o encantamento e o medo ao mesmo tempo, né? Principalmente a bernunça, né? E um medo que é importante também. E é muito bacana porque vocês deixam as crianças interagir ao final da contação de história. Então elas vão ter contato direto mesmo com os personagens, com a maricota, com a bernunça. É importante, né? Eles viverem essa experiência, né? É a partir da experiência que eles aprendem também, né? Com o concreto. Cabeça até o chão, vem cá meu boi, vem cá. E olha a volta que ele deu e olha a volta que ele dá. Vem cá meu boi, vem cá. Esse boi é de mamão, faz a contação de histórias oportuniza novas experiências. Esse e outros estímulos, adaptados, claro, à faixa etária dos pequenos, auxiliam no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças, enriquecendo cada vez mais o repertório de cada uma delas. Nós acreditamos não, né? É fato, é comprovado. A criança, ela nasce, assim que ela nasce, ela já nasce num meio cultural, né? E ela tem direito a acesso a esse meio cultural e assim como a transformar esse meio cultural de que ela vive. Então, desde pequenininhos, nossas crianças têm de 4 meses, o G1, né? Tem de 4 meses a 1 ano e 6 meses nossos bebês. E desde que eles chegam na unidade, eles passam a fazer parte desse universo, desse repertório, dessas atividades como a gente traz, né? Hoje o que a gente trouxe foi essa história, né, do boi de mamão, que é algo muito rico, né, para além dessa comunidade, né? Existe em outros espaços, mas especificamente aqui em Santo Antônio, em Sambaqui, é algo presente que as crianças conhecem. Então, nada mais justo, né, que fazendo parte da cultura deles, que eles já tenham conhecimento e possam brincar com isso desde pequenininhos. E além dessa atividade que a gente viu acontecendo aqui hoje, que outras atividades artísticas vocês têm aqui? Nós temos muitas brincadeiras com esculturas em gelo, com massa de modelar, que é algo comum assim, né? Mas nossos bebês, então, desde pequeninos também fazem essas atividades assim, sabe? Brinco com argila, brinco com as massas de modelar, com esculturas em gelo. A gente vai trazendo vários elementos também, né? Para que eles possam ir se aprimorando e tendo experiências estéticas sensíveis, né? E de acordo com a faixa etária deles também. O que você percebe, Márcia, quando essas crianças começam a interagir com esses elementos? Ser professora, né, de educação infantil é ter um mundo inteiro para te apresentar a elas, sabe? Você tem diversas possibilidades que eles são assim abertos, né? As crianças são abertas e elas são sensíveis a isso. Então assim, ó, quando tu leva um bebê desse pequenininho, né, com 6 meses, 7 meses, e ele já senta no chão e ele vai
sentir o toque da areia, ele se doa por inteiro, né? Ele vai experimentar aquela areia com as mãos, ele vai experimentar aquela areia com os pés, ele vai experimentar aquela areia com a boca, sabe? Porque ele se doa, a criança se doa por inteiro para essas experiências, né? Então é gratificante, como dizia a Mafalda, é uma das coisas da vida que descabela, né? Porque descabela a gente enquanto professor, mas tudo que é bom descabela. Ser professor descabela, mas é bom. O meu cavalinho do pelo vermelho, olha quem monta nele, é um cavaleiro. O meu cavalinho, ele já chegou, e o dono da casa já cumprimentou. O meu cavalinho, ele já chegou. E já que a gente está falando de histórias infantis, a gente aproveita para embarcar no enredo do livro De Que Cor é o Vento? Quem conta pra gente essa história é a auxiliar de sala, a Lorena. Vamos ouvir. Aqui quem fala é a Lorena Reis, eu sou auxiliar de sala aqui do NEM Costeira e contadora de histórias. E sabendo que as crianças gostam muito de histórias e desse imaginário infantil e ludicidade, eu trouxe uma indicação de livros. De Que Cor é o Vento, de Anne Herbraus, com a tradução de Ana Maria Machado, que é um diálogo de uma criança deficiente visual com um adulto para descobrir a cor do vento. É um livro todo texturizado e que o personagem central vai dialogando com os outros personagens da história e fica perguntando a cor do vento. E é muito interessante para trabalhar com as crianças sobre as diferenças e mostrar que somos múltiplos. Mas afinal, de que cor é o vento? A gente não vê o vento, só ouve o que ele faz. A gente não ouve o vento, só vê o que ele traz. De que cor é o vento? Pergunta o gigantinho. O gigantinho sai bem cedo, vai e vem, à procura do vento e da cor que lhe tem. Encontra um cachorro e pergunta a ele: de que cor é o vento? É todo colorido, rosa, branco, bem florido. Nada disso, diz o lobo. Tem o cheiro puro do bosque escuro. E quando encontra um elefante, pergunta a ele, o pequeno gigante: de que cor é o vento? É frio e cinzento, lisinho e arredondado, como no rio um cascalho, um seixo rolado. Que nada! É azul, assopra a montanha. O gigante atravessa a aldeia e pergunta: de que cor é o vento? Da cor das cortinas, dos lençóis bem lavados e dos tecidos estampados. Nada disso, diz a janela. Tem a cor do tempo que passa e some feito fumaça. Afinal, pergunta ele a chuva, que cai no dia cinzento: de que cor é o vento? Mas a chuva não sabe. As abelhas sussurram da cor do sol. E quando passa pelo riacho, de que cor é o vento? Cor do céu na água, eu acho. Água, água, água. Sentado embaixo da árvore, ele pergunta: de que cor é o vento? Uma cor doce açucarada, responde a macieira. Não, não. Ela não sabe o que diz. Cor de seiva e de cereja, murmura a raiz. Ele pega uma maçã e dá uma mordida. De que cor é o vento? Vermelho, diz a maçã. E ele já comeu tudinho. Então pergunta ao passarinho: de que cor é? Ai, mas ele bateu asas e voou. O gigante encontra alguém bem grandalhão. De que cor é o vento? E o gigante grandão repete num gesto lento: a cor do vento? É tudo de uma só vez, como este livro que alguém fez. Segure o livro e com o polegar na beirada, deixa correr as páginas. O gigantinho sente então
A doçura do vento, um ar suave na mão, um ventinho à toa, uma brisa boa. Depois dessa história lindíssima, o Educa Floripa fica por aqui. Nos encontramos na próxima edição. Até mais!